Sabe, parece que o universo tem um problema de comunicação. Ele é gigantesco, incrivelmente antigo, lotado de estrelas e planetas, mas, ao mesmo tempo, é assustadoramente silencioso. E essa quietude toda, esse silêncio cósmico, talvez seja o maior mistério que existe. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das explicações mais inquietantes para tudo isso. Para a gente entender a dimensão do problema, é só olhar para uma imagem como esta aqui. Cada pontinho de luz que a gente vê não é uma estrela, é uma galáxia inteira, um enxame com centenas de bilhões de sóis. E o universo que a gente consegue observar tem centenas de bilhões de galáxias como essa. Os números são tão absurdos, tão fora de escala, que a lógica diz que vida inteligente deveria ser algo comum. Mas, quando a gente aponta nossos radiotelescópios e escuta, não tem nada, silêncio total. Ah, Carl Sagan. Ele tinha esse dom de nos colocar no nosso devido lugar, né? Diante dessa imensidão toda, a nossa existência parece quase um detalhe, um grão de areia. E é exatamente essa perspectiva que faz o silêncio do universo ser uma contradição tão profunda e, vamos admitir, um pouco perturbadora. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Simples, direta e que foi feita pelo físico Enrico Fermi. Se as chances de existir vida são tão altas, por que a gente não vê naves, não capta sinais, não encontra nenhuma evidência sequer? Por que, com trilhões e trilhões de planetas girando por bilhões de anos, o único sinal de tecnologia que a gente conhece é o nosso próprio? Esse quebra-cabeça é o famoso paradoxo de Fermi. Uma das possíveis respostas para esse paradoxo, olha, não é nada otimista. É a hipótese do grande filtro. A ideia é que existe uma barreira, um obstáculo quase impossível de superar no caminho da vida que impede que ela evolua até se tornar uma civilização capaz de viajar pelo espaço. Mas o que é exatamente esse tal de grande filtro? Pensa nele como um ou mais eventos na jornada da evolução que são tão, mas tão improváveis que funcionam como uma parede, um beco sem saída. A questão fundamental aqui é, esse filtro está no nosso passado? Isso significaria que nós somos uma raridade cósmica, um acaso que conseguiu furar o bloqueio. Ou, e essa é a parte assustadora, o filtro está no nosso futuro, o que significaria que o silêncio existe porque toda civilização inevitavelmente encontra o seu próprio fim. E antes mesmo de procurar por esses filtros, tem um fato sobre a nossa própria existência que já é impressionante. Essa linha do tempo mostra que a vida inteligente aqui na Terra correu contra o relógio. A janela de tempo em que nosso planeta é habitável, ela está se fechando. Em mais ou menos 1 bilhão de anos, o Sol vai ficar quente demais para nós. Se a evolução tivesse sido só 30% mais lenta em qualquer um desses pontos-chave, a civilização simplesmente nunca teria aparecido. A Terra teria sido esterilizada antes. Isso nos leva a investigar o nosso próprio passado. Se a gente já superou o grande filtro, então ele deve estar escondido numa série de eventos absurdamente improváveis. Cada um deles foi uma barreira que a gente venceu, talvez sem nem perceber. O primeiro candidato a filtro, sair da água. Pensa só, por mais de 3 bilhões de anos, a vida complexa ficou presa nos oceanos. O ambiente em terra firme era estéril, hostil. Para fazer essa transição foi preciso um empurrão evolutivo gigantesco. E o que a gente vê aqui é que esse empurrão veio na forma de catástrofes. A evolução de nadadeiras para pernas não foi um processo gradual, tranquilo. Foi uma resposta desesperada a eventos de extinção em massa que basicamente sugaram o oxigênio dos oceanos. Para conseguir respirar, alguns peixes tiveram que se arrastar para fora da água. Tem cientistas que até sugerem que a radiação de uma supernova aqui perto pode ter acelerado as mutações necessárias. Ou seja, a inovação nasceu do caos. Um estudo recente de Job Sofa Clark tentou colocar números nessa improbabilidade. A chance de uma extinção acontecer, no momento certo, uma supernova explodir na distância certa e a linhagem certa de peixes não só sobreviver, mas evoluir pernas, a probabilidade combinada de tudo isso junto é de 3,6 em 10 mil. Já é um filtro bem seletivo, né? Ok, a vida conquista a Terra, mas isso não garante uma civilização que constrói radiotelescópios. Por 165 milhões de anos, os répteis dominaram o planeta. O argumento aqui é que a estratégia dos mamíferos, com cérebros maiores, cuidado intenso com os filhotes, laços sociais complexos, é muito mais propensa a gerar tecnologia. E para que os mamíferos tivessem a sua chance, bem, os dinossauros precisavam ser removidos da equação. E a forma como eles foram removidos foi espetacularmente improvável.
Não foi só um asteroide, foi uma verdadeira tempestade perfeita de desastres cósmicos e geológicos que aconteceram quase ao mesmo tempo. A gente está falando das erupções vulcânicas colossais na Índia, o famoso impacto de Chicxulub no México e, possivelmente, um outro impacto ainda maior também na Índia, chamado Shiva. Olha, a chance desses 3 eventos, que não tem nada a ver um com o outro, acontecerem na mesma janela de tempo geológico de 2 milhões de anos é de 6,5 em 1 quatrilhão. Para se ter uma ideia do que isso significa, é mais fácil, mas muito mais fácil, ganhar na loteria várias vezes seguidas. É um filtro de proporções realmente astronômicas. Mas essa corrente de improbabilidades começa muito, muito antes. A própria formação de um planeta como a Terra, estável e bom para a vida complexa, dependeu de um ato de violência criativa lá no comecinho do sistema solar. A colisão com um planeta errante chamado Theia foi um evento que definiu tudo. Essa batida cataclísmica nos deu a nossa Lua, que impede que o eixo da Terra fique balançando feito um peão. Ela ativou a tectônica de placas, que é o motor geológico que recicla nutrientes, e, o mais importante, entregou grande parte da nossa água e do nosso carbono. A probabilidade de um impacto com o ângulo, a massa e o momento certos, cerca de 1 em 1 trilhão. E se a gente abrir ainda mais o foco, a gente percebe que não é só o planeta. A arquitetura do nosso sistema solar inteiro parece ser uma anomalia, uma configuração rara e muito favorável à vida. Primeiro precisa ser o tipo certo de estrela, uma anã amarelo estável como o nosso Sol. Depois, precisa estar no bairro certo da galáxia, nem muito perto do centro, que é perigoso, nem muito longe nas bordas, que são pobres em elementos. E a própria disposição dos planetas, com os gigantes gasosos lá fora, agindo como guarda-costas cósmicos, parece ser algo extremamente raro. A chance de tudo isso junto, 2 em 10 bilhões. Agora, o momento crucial. Se a gente pegar a probabilidade de apenas esses 4 filtros que a gente examinou e multiplicar uma pela outra, a gente chega neste número. É uma chance em um número seguido por 40 zeros. É uma probabilidade tão absurdamente pequena que a nossa intuição nem consegue processar. Tá, mas o que um número como esse realmente significa na escala do cosmos? O que ele nos diz sobre esse silêncio todo que nos cerca? Então vamos juntar as peças. As estimativas mais pé no chão, digamos assim, dizem que existem mais ou menos 10 elevado a 30 estrelas no universo que a gente consegue observar. É um número que nem dá para imaginar. Só que a probabilidade que a gente acabou de calcular para uma civilização surgir é de 1 em 10 elevado a 40. A matemática aqui, ela é brutal, não tem para onde correr. Mesmo com todas as estrelas do universo, a estatística diz que não deveria existir nenhuma civilização. Nenhuma. E, no entanto, cá estamos nós. A conclusão disso é chocante. Talvez a gente esteja mesmo sozinhos. Se essa hipótese estiver certa, se nós somos o resultado de uma sequência de acidentes cósmicos quase impossíveis, isso muda tudo. A questão deixa de ser onde eles estão e passa a ser o que nós somos. Se somos a única faísca de consciência em todo o nosso horizonte cósmico, qual é o significado disso? O filósofo Blaise Pascal entendeu essa dualidade séculos atrás. Fisicamente, a gente é irrelevante, um grão de poeira na imensidão. Mas a nossa capacidade de entender essa mesma imensidão, de questionar, de olhar para as estrelas e criar teorias como a do grande filtro, isso nos dá uma importância que não se mede em tamanho. Então, como é que a gente reconcilia aquela admiração do Sagan pela vastidão com a matemática sombria do grande filtro? Como encarar um céu noturno que pode ser, ao mesmo tempo, magnífico e completamente vazio? Talvez a resposta esteja aqui, na dedicatória que o Sagan fez para a esposa dele, Anne. Diante da imensidão e da improbabilidade, ele não encontrou desespero. Ele encontrou alegria. A alegria de compartilhar um momento, um planeta. A hipótese do grande filtro não precisa ser uma declaração da nossa solidão. Ela pode ser um lembrete do quão extraordinariamente precioso é este momento. Seja a primeira, a última ou a única civilização, a consciência que floresceu neste pálido ponto azul é o verdadeiro tesouro. E talvez o valor da nossa existência não seja definido por quem mais está lá fora, mas sim por como nós valorizamos o que temos bem aqui.